A história do apóstolo André é daquelas que começam de um jeito simples, quase silencioso, mas que carregam uma profundidade capaz de tocar o coração. Ele não foi o mais citado, não foi o mais impulsivo como Pedro, nem o mais explosivo como Tiago e João, mas foi uma presença constante, fiel, sensível e profundamente transformadora na jornada ao lado de Jesus. Sua vida é marcada por humildade, coragem e uma fé que cresceu passo a passo, até se tornar entrega total. André nasceu em Betsaida, uma cidade de pescadores às margens do Mar da Galileia. Filho de uma família simples, cresceu entre redes, barcos e águas agitadas. Desde cedo, aprendeu o valor do esforço, da perseverança e do silêncio. Ao contrário de muitos que buscavam destaque, André tinha um espírito mais observador. Enquanto as ondas batiam no barco, ele aprendia sobre paciência. Enquanto jogava as redes e esperava, aprendia sobre confiança. A vida simples forjou nele um coração atento aos detalhes. Um homem que percebia os sinais de Deus até nas coisas pequenas. Antes mesmo de conhecer Jesus, André já demonstrava uma inquietação espiritual. Ele não estava satisfeito só com a rotina da pesca. Seu coração ansiava por algo maior, por respostas mais profundas. Foi assim que se tornou discípulo de João Batista, o profeta que clamava no deserto, chamando o povo ao arrependimento e preparando o caminho para o Messias. André escutava atentamente cada palavra de João, sentindo crescer dentro de si a expectativa pela chegada daquele que mudaria a história. E então, o dia que jamais seria esquecido chegou. João Batista olhou para Jesus e declarou: "Eis o Cordeiro de Deus." Essas palavras atravessaram André como um relâmpago. Ele não hesitou e seguiu Jesus. Chegou perto com reverência, com respeito, mas também com uma fé vibrante. E ao passar tempo com ele, algo dentro de André se confirmou. Aquele era de fato o Messias que ele tanto esperava. A emoção desse encontro foi tão forte que André não conseguiu guardá-la para si. Seu primeiro impulso foi correr até seu irmão, Simão, e dizer: "Encontramos o Messias." Com esse gesto, André se tornou o primeiro evangelista do Evangelho, o primeiro a conduzir alguém diretamente a Cristo. E esse alguém foi Pedro, que mais tarde se tornaria uma das maiores colunas da igreja. Esse ato revela muito sobre seu temperamento. André não era movido por vaidade, não buscava destaque. Ele tinha um coração disposto a levar outros até Jesus, mesmo que isso significasse ficar em segundo plano. Ele se alegrava com a glória de Cristo, não com a própria exaltação. Era discreto, mas essencial, silencioso, mas poderoso em sua atitude. Não precisava ser o centro, bastava ser a ponte. Durante o ministério de Jesus, André esteve presente em momentos marcantes. Ele era aquele que observava, que percebia necessidades onde outros viam impossibilidades. Um dos episódios mais conhecidos foi o da multiplicação dos pães e peixes. Enquanto os discípulos se preocupavam com a multidão faminta e com a falta de recursos, André percebeu um pequeno menino com 5 pães e 2 peixes. Para muitos, aquilo era insignificante, mas André, com sua fé simples e confiante, levou o pouco a Jesus. Ele não tinha todas as respostas, mas sabia que nas mãos do Mestre o pouco se tornava abundância. Esse gesto representa quem ele era, alguém que acreditava que Jesus podia transformar o impossível em milagre. Ele também esteve entre os discípulos que viram cegos enxergarem, paralíticos andarem e mortos ressuscitarem. Viu a autoridade de Jesus sobre a natureza, sobre os demônios e sobre a própria morte, mas acima de tudo, viu o amor e a compaixão de Cristo. E isso moldou ainda mais o seu coração. Quando a crucificação se aproximou, o medo tomou conta de muitos e André, como os outros, sentiu o impacto da dor e da incerteza. Viu o Mestre ser preso, humilhado e pregado na cruz. Viu a esperança parecer se apagar sob o peso da dor. O silêncio do sábado foi profundo, cheio de perguntas. Porém, no amanhecer do terceiro dia, tudo mudou. A notícia que parecia impossível ecoou. Jesus ressuscitou, e quando André viu o Senhor vivo novamente, sua fé foi selada para sempre. Nada mais poderia abalar sua convicção. A partir da ressurreição, a vida de André tomou um rumo definitivo. Agora,
Ele não era apenas um seguidor. Era uma testemunha. Carregava a responsabilidade de anunciar ao mundo que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador. Ele participou da missão da Igreja Nascente, recebeu o Espírito Santo no Pentecostes e viu a força sobrenatural que transformou homens simples em proclamadores da verdade. André dedicou sua vida a levar o Evangelho a lugares distantes. Tradicionalmente, é lembrado como um missionário incansável. Viajando pela Ásia Menor, Grécia e áreas próximas do Mar Negro, ele pregava com paixão e com a mesma humildade de sempre. Não levava riqueza ou poder, apenas a mensagem de Cristo. Aonde chegava, deixava marcas de fé e esperança. Seu testemunho não era apenas de palavras, era de vida. Em cada cidade, André enfrentou desafios e perseguições, mas nada o fez desistir. Ele conhecia o Cristo vivo. Sabia no que acreditava. Sua coragem não era barulhenta. Era firme, serena e inabalável. Ele não pregava para ser lembrado, mas para que Jesus fosse conhecido. Sua morte também reflete a profundidade de sua entrega. Segundo a tradição, André foi martirizado em Patras. Na Grécia, condenado por sua fé, foi sentenciado a morrer crucificado. Mas sua cruz foi diferente, em formato de X. Hoje conhecida como a Cruz de Santo André, diz a tradição que ele pediu para não ser crucificado do mesmo modo que Jesus, por não se sentir digno. A cena de sua morte é descrita como profundamente emocionante, amarrado à cruz e não pregado para prolongar o sofrimento. Mas André continuou pregando, mesmo sofrendo, anunciava Cristo. Seus lábios não murmuravam, proclamavam esperança. Seus olhos não olhavam para o desespero, olhavam para a eternidade. Ele morreu como viveu, fiel, constante e entregue. O legado de André é grandioso, mesmo que sua vida tenha sido marcada pela simplicidade. Ele nos lembra que o reino de Deus não é construído apenas pelos que estão em evidência, mas também pelos que trabalham nos bastidores, pelos que conduzem outros a Cristo, pelos que oferecem o pouco que têm e confiam que Jesus fará o milagre. Ele nos inspira a sermos sensíveis, humildes, corajosos e fiéis até o fim. André foi o discípulo que soube reconhecer o Messias, compartilhar essa descoberta e servir sem precisar aparecer. Ele entendeu que a verdadeira grandeza não está em ser exaltado, mas em apontar para Jesus. Sua vida ecoa através dos séculos como um convite. Seguir a Cristo com todo o coração, com simplicidade, amor e entrega total. Assim, a história do apóstolo André não é apenas um relato antigo. É um chamado vivo. É a lembrança de que Deus usa pessoas simples para grandes propósitos e transforma vidas silenciosas em testemunhos eternos. André começou como pescador de peixes, mas terminou como pescador de almas. Viveu com dignidade, caminhou com fé e partiu com coragem, deixando para sempre o perfume de uma vida que pertenceu inteiramente a Cristo. Obrigado por assistir. Se você se sentiu inspirado pela história de André, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Até a próxima!